Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui iniciando mais uma live importante para falar sobre vender-se. A gente vai dar sequência na live de ontem, que foi com a nossa querida Luana, e atendendo a pedidos, como gostaram muito da live, a gente está dando sequência hoje também para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse processo de a gente se vender, de como a gente pode se vender em realizar as nossas atividades, os nossos trabalhos, a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, e como é esse processo de se vender, né? Ontem, para quem assistiu, foi um bate-papo muito gostoso e hoje a gente vai continuar ele. Deixa eu chamar ela aqui e vamos iniciar. Vamos chegando, convide seus amigos, convide as mulheres. Deixa eu abrir ela aqui. Boa noite, tudo bom? A gente vai dar sequência na live de ontem para falar um pouquinho sobre o processo de se vender. E para você que está aí, qual que é o seu nome? Me diga seu nome, de onde você é, para a gente bater um papo aqui sobre esse processo de vendas. De onde você é? Qual o seu nome? Enquanto isso, eu estou chamando a Luana. Rajupe 6060. Qual que é o seu nome, Rajupe? De onde você fala? De onde você é? Ah, Luana entrou. Pronto. Agora sim. Ela está entrando aí. Então a gente vai dar a sequência do que aconteceu ontem na nossa live, atendendo a pedidos. A gente vai continuar essa live hoje também. Pronto! Oi, Luana! Tudo bem? Noite, muito obrigada. Como você está, minha linda? Tô bem, você? Estou bem, graças a Deus. Que E não é que a gente bom! gostou? A gente voltou. Pois é, você viu só? Fez sucesso, o povo pedindo até para você colocar no YouTube, né? Sim, Essa, divulgar. então estamos aqui de novo, a gente vai dar sequência, né? E ontem a gente bateu um papo muito gostoso sobre esse processo de vendas e me marcou uma coisa muito interessante, Luana, que a gente falou desse processo de que a gente se vende para o outro, né? A gente está se vendendo sempre para o outro, e, e aí a gente entra naquela questão de tomar o cuidado para não se vender em relações tóxicas, né? E isso me chamou bem a atenção, porque
a gente acaba, por desconhecer quem nós somos, entrando em relações tóxicas, né? E aí não consegue sair dessas relações por medo, por insegurança, por desamor, né, por si. E isso é um processo de venda também, né, Luana? Você falou isso ontem e aí me chamou essa atenção. O que você tem para Exatamente. dizer disso? Até eu comentei ontem, né, que eu vivi um relacionamento tóxico, mas na época nem tinha esse nome. Então eu Na nem minha época também sabia não. que eu estava vivendo. E é engraçado que, assim, qual é o termômetro, né, para a gente entender que é um relacionamento tóxico? Porque a gente vai tomando consciência. Mas o primeiro sinal é o que as pessoas falam ao redor. Né? Sempre tem alguém querido, seja uma amiga, né? Sei lá, algum familiar, alguém ali mais próximo, que te fala algo que não tá legal. E é Uhum. engraçado como a gente aprendeu, né? A gente aprendeu porque a gente não se relaciona, não entra num relacionamento tóxico sem ser tóxico. Então nós somos tóxicos, nós viemos de um lar tóxico. Então a gente só É. conhece esse programa. Então quando alguém, aí a gente fala, geralmente a gente comenta o que está acontecendo no relacionamento, porque esse é o primeiro sinal, que não está legal. E a gente, mesmo não sabendo que é um relacionamento tóxico, a gente comenta com uma amiga e tal. Mas quando essa amiga, né, vamos colocar assim, essa amiga fala alguma coisa pra gente, de repente até aquilo que a gente já falou pra ela, aquilo incomoda tanto que o primeiro movimento é de justificar. Aí a gente justifica, né? Então, assim, porque como a gente é tóxica com a gente mesmo, a gente não consegue admitir a nossa integridade, né? A gente está ali também tentando, digamos assim, no nosso personagem, a gente está tentando manter aquilo. Então, apesar de eu perceber, né? Olha isso, eu tenho consciência de que o relacionamento não me faz bem, mas eu não posso vender isso para o outro. Eu até verbalizo, mas imediatamente eu preciso vender a minha melhor imagem, porque isso não deixa de ser um relacionamento tóxico. Eu não sou honesta comigo, eu não consigo ser íntegra comigo. E aí, por isso que eu justifico. Então, quando o outro vem e fala, eu posso falar, né? Mas quando o outro vem e fala, aí eu já dou uma justificada. E geralmente, se a pessoa for muito incisiva, eu dou até uma afastada, né? Eu dou até uma afastada porque aquilo me incomoda tanto que, na verdade, não é porque está falando em relação à pessoa, é porque, na verdade, aquilo está em mim. É. E como eu não tenho maturidade, né, não tenho consciência de como viver um relacionamento de amor, eu me afasto. Eu me afasto, porque a dor, ela faz com que a gente paralise, né? Então eu vou lá, aquilo me causa sofrimento e eu me afasto. E aí eu fico tendo relacionamentos mais distantes com as pessoas. Porque se eu tiver relacionamento mais distante, as pessoas não vão perceber tanto a toxicidade do que eu vivo. É muito mais fácil, né? Eu vender a imagem de que tá tudo bem. Só que o que isso causa? Um desgaste muito grande. Muito grande. E isso vai impactar em vários setores, geralmente naqueles que a gente é mais sensível. Né? Se a gente trabalha na área de vendas, né, voltando para essa questão, isso imediatamente aparece. Imediatamente toca no financeiro. Né? E justamente para sinalizar, né? Para sinalizar, para sair um pouco a mais e sinalizar. Mas como a gente tem um programa de justificar, que é um programa que não foi tratado, né? Porque é natural. A criança, quando ela vive num ambiente tóxico, ela não tem consciência disso, né? Então, aqueles pais são ideais, porque toda criança ama os seus pais. Então, aqueles pais são ideais. Então, ela que na inocência ela faz a justificativa para tudo aquilo que acontece, né? De forma muito natural para ela sobreviver ali.
E aí, quando a gente passa pela adolescência e não mexe nisso, a gente vai para a vida adulta assim, né? Sabendo qual a diferença, que tem a consciência, mas não tem a força de agir. Então, por isso que a gente justifica. Porque quem é bom em justificativa não é bom em mais nada, né? E a justificativa, ela tira ação. Porque já tá bom, né? Eu já resolvi. São respostas rápidas, porque eu preciso manter um programa criado. Aí é muito comum a gente ouvir assim, né, das pessoas. Eu passei por um caso, assim, é muito verídico, né? Porque isso acontece muito na minha vida, pela vivência que eu tive, por pessoas, né, que acabam me procurando, sabendo disso. Então, isso aconteceu ontem. Aí a gente tem o hábito de falar assim, você precisa se amar, né? Você precisa se amar. E isso é uma sentença de morte para a pessoa, porque como assim eu preciso me amar? A pessoa que vive um relacionamento tóxico é a pessoa que mais ama, é a pessoa que mais faz, né, para ser aceita, para manter aquilo, para, né, para tudo dar certo. Então ela vive assim um esforço tremendo. E quando você fala isso, é como se você estivesse xingando, né? É realmente ofensivo, porque a pessoa acredita que se ama. Só que o programa que ela tem em relação ao amor é um programa tóxico, né? Então, ela só repete aquele programa. Não tem um outro programa. Mas como assim, né? Quando a gente fala de programa. É como quando toca uma música. A gente tem aquela música ali salva em algum aplicativo, né? Que eu esqueci agora. Mas tem aplicativo de música, vai, tá lá no YouTube, Spotify. E aí a música tá ali. Então, quer dizer que toda vez que eu acessar aquele aplicativo, eu vou conseguir ouvir aquela música. Se você falar, e eu só conheço aquele aplicativo, se você falar de alguma música que não tá no aplicativo, eu não vou conseguir acessar, porque eu só tenho aquela música ali, né? Então, é exatamente o que acontece com a gente. Quando você fala para uma pessoa que cresceu em um ambiente tóxico, que está acostumado, né, com essa toxicidade, que não trabalhou isso, então ela só tem esse programa. Tudo que ela veio ouvindo da adolescência até a fase adulta trouxe consciência, tá no mental, tá? Tá no mental. Mas não está integrado, né? Não consegue acessar o sentimento. Então, isso vira cada vez mais uma tortura, porque ela sabe, ela ouve, mas ao mesmo tempo ela só toca aquela música. Então, o que ela ouve passa até fazer parte daquele programa, é onde a justificativa vai moldando, né? Eu dou um exemplo que aconteceu muito comigo, porque eu procuro, assim, entender a mente humana. Eu sempre fui muito intensa, né? Vamos dizer assim. Tá? A gente não pode se depreciar, mas eu sempre fui muito intensa. Então, quando alguém falava alguma coisa para mim, eu nunca fui de acreditar. Eu sempre gostei de estudar e ter certeza e testar. Então, faz mais de 20 anos que eu estudo sobre mente, sobre comportamento, sobre espiritualidade, o que leva as pessoas a agirem assim e tal. Então, assim, eu tenho realmente muitos anos de estudo, né? E aí, uma das primeiras coisas que começou a chamar a minha atenção, quando eu comecei a buscar esse caminho, era justamente assim, porque eu fui para esse caminho porque eu tinha um grande conflito com os meus pais, né? Então eu fui buscar entender eu queria entender por que os meus pais eram daquele jeito, por que a minha história era daquele jeito, por que tudo tinha sido tão, né, exótico na minha vida. E aí uma das primeiras coisas que você escuta é que tudo é responsabilidade sua. Então eu lembro que eu buscava o auxílio, né, dos orientadores, preletores, enfim. E aí às vezes eu queria contar toda uma história de tudo que tinha acontecido, né? E eles mal ouviam já falavam assim, não, mas você é responsável por isso e por aquilo. Só que eu não tinha o programa da responsabilidade gravado em mim. Eu tinha qual programa? O programa da culpa, né? Porque eu vinha de um lar tóxico que eu desenvolvi a personalidade, né? Para eu sobreviver ali,
da culpada. Eu era culpada por tudo que acontecia de ruim, então eu estava ali sempre pondo panos quentes, sempre justificar. E quando criança isso deu muito certo. Mas na vida adulta, aí já começou a não encaixar as coisas, né? Então eu falo assim que não faz muito tempo que eu me toquei disso, né? Que é engraçado as associações que a gente faz no nosso programa, porque o nosso cérebro ele não foi projetado, vamos dizer assim, para pensar. Então o cérebro ele não pensa, a gente fala assim, não, é que eu estou aqui pensando, né? O cérebro não pensa, ele apenas arquiva informações. Tá? Então eu tinha um programa da culpa. E toda vez que eu ouvia você é responsável, aí ia lá na caixinha procurar e não tem caixinha aqui da responsabilidade, só tem da culpa. Então eu entrava ali. Né? E aí isso me fez ficar durante 10 anos num relacionamento extremamente tóxico. Porque não era o suficiente tudo que acontecia externamente para que eu prestasse atenção internamente, porque o problema não é externo. Porque quando o problema é externo, né, afastou, apagou o fogo externo, né, e tudo se resolveu. E, na verdade, era interno, né, porque eu me relacionava comigo de forma tóxica, porque a partir do momento que tudo é culpa minha, Uhum. faço comigo, o que eu fiz comigo. Né? Então, não é essa pessoa, né, que veio se relacionar comigo e ela era tóxica. Né? Na verdade, por eu ser tóxica já, a única coisa que eu conseguia visualizar era homens com essa toxicidade. E quando chegou numa toxicidade intensa, há aquele primeiro, né, o choquinho. A gente acredita que aquilo é uma paixão, é um amor, não sei dar qualquer nome. Mas, na verdade, é um quebra-cabeça que se encaixa. Né? É. Então, ele vem, na verdade, para me servir. Esse encontro é para me servir. Ah, mas como assim, né? Porque sofrendo a gente aprende? Não necessariamente. Isso é uma crença que foi incutida. Tá? E aí o tóxico adora esse tipo de fala, né? Tudo que faz com que fique ali. Mas, na verdade, a dor, né, tinha uma dor em mim. Então precisava doer. Porque senão o tóxico só fica justificando, só fica justificando. E aí, quanto mais você justifica, mais essa dor aumenta. Tá? Então, esse ser, ele vem justamente para te mostrar. Aí você fala assim, mas gente, como assim? Né? O semelhante se atrai, não sou semelhante àquele ser? Impossível. Eu tenho coragem de fazer as coisas que ele fazia, né? Porque chega uma hora que você fala assim, como assim? Mas, na verdade, eu faço muito pior comigo. Só que de forma oculta. Né? E a De gente forma não oculta. percebe, Luana, é imperceptível, mas Porque são. eu só tenho o programa daquele. Então, no É, fundo, é aquela história, tá ruim, mas tá bom. Né? Porque ele acessa exatamente aquilo que eu preciso viver e como eu estou justificando, eu não tenho ação de agir. E o outro, ele faz exatamente o programa também, porque ele também vive um programa, né? Não é nada pessoal, não é nada comigo, tá? E aí, geralmente, quem tem toxicidade dentro de si, além de se sentir culpado, sente como é culpado, né? Então sente que tem que resolver tudo para todo mundo. Então, o tóxico, né, que traz aquela toxicidade, se sente muito bem acolhido. Porque você geralmente se apresenta com uma pessoa que tem solução para tudo e que se não tem vai dar um jeito, né? Então é a fome com a vontade de comer, gente. É a fome com a vontade de comer. Porque você se vende como? Como uma pessoa que, para mainar sua culpa, resolve os problemas de todo mundo. Carrega todo mundo nas costas. E essa pessoa vem para que você carregue ela. Né? E isso te dá um prazer, uma sensação de bem-estar e, nossa, imaginável. Aí a pessoa fala assim, ai, é que no fundo, sabe,
É que eu gosto, eu não consigo ficar sem. Na verdade, não é que você não consegue ficar sem a pessoa. Você não consegue ficar sem essa sensação de amenizar a culpa que você sente. Por isso que a gente fala que é uma dependência emocional. Porque aquele, digamos assim, aquela substância que é liberada quando eu estou salvando, né, e me deixa menos culpada, ela é viciante. Então eu me vicio nessa sensação. Por isso que as pessoas falam assim, mas, gente, como é que você consegue viver com a pessoa? Você não está vivendo com a pessoa. Você está vivendo com essa substância que anestesia a sua culpa. E você precisa ter a sua culpa anestesiada, senão você, né, literalmente pula da ponte, porque dói muito, né? E aí você vai fazendo na justificativa de que a pessoa precisa de você. É outra coisa que traz uma sensação imensa. Nossa, é verdade. E aí, quando a pessoa tem esse acolhimento todo, ela fala pouca coisa, mas o que ela fala vai direto na imagem que você criou de homem perfeito, de relacionamento perfeito, né? Então, assim, não importa o que a pessoa faça. Você não vê ações, porque a ação que a pessoa faz está anestesiada pela sensação que você tem quando você está salvando. Então, você não enxerga o que a pessoa faz. Mas você ouve, né? Porque como você é muito mental, você ouve. Então, a pessoa fez situações assim, teve comportamentos extremamente desrespeitosos, extremamente, né, em excesso, e aí aquilo, né, ao mesmo tempo te causa dor, qualquer sinal da pessoa, você já larga aquela dor e já sai para salvar, porque você precisa ter essa dor amenizada, e aí a pessoa fala assim, ai, me perdoa, depois de muito, né, eu amo você. Eu não consigo, né? Aí você, não, tudo bem, maravilha, né? Pode deixar comigo, você não consegue, mas eu consigo, né? E aí, só que ao mesmo tempo, o que está acontecendo com essa pessoa também? Ela está ficando cada vez mais dependente, porque da mesma forma que você precisa dessa sensação de estar salvando, ele precisa da sensação que é causada quando ele é salvo, quando ele é acolhido. Né? Aquilo também causa uma sensação muito grande de bem-estar, né? Principalmente no masculino, porque é como se ele voltasse para o útero, né? Um lugar extremamente seguro. Então isso também é viciante. E aí é muito comum, né, até eu assistir, às vezes eu dou risada, gente, porque assim, ao mesmo tempo que dói, eu falo que eu só consegui sair da minha dor porque eu dei risada, né? Porque o que é dar risada? É sair do programa de sofrimento, né? Então, assim, muitas vezes falar porque você tem que orar, você tem que buscar ajuda, mas o programa está tão forte instalado em você que você precisa de uma ação no corpo, né? Então, por isso que dar risada te destrava, te coloca num outro programa, né? Então, é uma forma de você burlar, vamos dizer assim, a programação que você tem, né? Então, aí o pessoal fala assim, mas como em meio ao sofrimento, né, eu vou dar risada? Eu não estou feliz. Mas rir não é sobre estar feliz, né? Dar risada, rir, é uma decisão. Porque se a gente começar a dar risada, que até tem alguns vídeos bem interessantes na internet, todo mundo começa a rir. E a gente começa a se sentir feliz, mesmo não estando. Então a gente pode escolher rir quando estar feliz, né? Ou ficar, como é que é? Rir para ficar feliz, ou estar feliz e rir. Tanto faz a ordem. Né? Mas o importante é que o riso destrava um programa, seja ele qual for, porque ele tira o mental. E é na mente que está gravado o programa.
Então, quando você ri, você vem para o agora. Quando você vem para o agora, você está na totalidade, você consegue acessar o coração, né? Digamos assim, estamos falando em órgãos, mas o coração que é o sentimento. Mas não o sentimento que eu criei com o meu programa, né? É a vibração. E aí a gente fala, eu falo em Deus porque eu adoro essa palavra, mas cada um usa o termo que quiser, de um poder superior que é extremamente inteligente e criou essa máquina aqui. E ao criar essa máquina, ele criou alguns dispositivos, né, para a gente poder acessar. E um outro dispositivo, assim, que eu não tive grandes momentos de prática, mas o pouquinho que eu tive me ajudou muito, é o yoga, né? Que eu acho que você pode falar um pouquinho mais, porque ele faz com que, num primeiro momento, você fica ali muito atento, né, aos movimentos. Mas você vai acordando o corpo, né? E quando você vai acordando o corpo, qualquer atividade física tem esse poder. Mas é que o yoga ele é associado, né, ali direto no mental. Então ele vai te trazendo para o corpo, vai te trazendo para o corpo, vai colocando o seu corpo, né, alinhando, deixando ele tranquilo, e é uma forma de você burlar aquele programa que está tocando ali, né? Então, pessoas que não conseguiam fazer meditação de forma estática e ao praticar o yoga consegue fazer a prática, justamente porque tem a ação do corpo, né? Porque se eu estou com uma mente num programa muito intenso, jamais eu vou conseguir parar. E se eu parar, a mente vai justificar. Então ela vai entrar num processo de justificativa. Então é uma coisa muito legal, que é inclusive a prática que a gente fez na segunda, né? Que você tem o grupo aí toda segunda-feira para a gente praticar, está todo mundo convidado aí, né? Depois como que entra, mas deve ter em algum lugar aí, deve ter o WhatsApp. E é muito interessante, é muito interessante. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sei se resolve. Eu falo assim, não acredita que resolve. Tá? Não acredita em nada do que está sendo falado aqui. Esse é o primeiro momento. A gente não pode acreditar em nada, a gente tem que testar. Vai testar. Pode ser que realmente, né, nem todo mundo nasceu amarelo, né? Temos verde, temos rosa. Pode ser, mas testa. Né? Eu acho que esse é o grande chamado desse momento que a gente vive. Testa. Nós temos várias oportunidades. Vai lá, coloca em prática, tenha a sua experiência. Só não se permita ficar tocando a mesma música. Porque, geralmente, quando a gente não se vendeu pra gente e a gente tem um relacionamento tóxico com a gente e a gente atrai uma outra pessoa, era para o despertar acontecer na hora. Porque a gente conhece muito bem aquilo que a gente está vendo. Tanto é que a gente começa a ser meio que terapeuta. Né? A gente começa a ajudar tanto psicologicamente. Só que eu falo assim, engraçado que a pessoa nunca pediu ajuda. Na verdade, geralmente a pessoa nem vê que tem um problema. Porque ela também está ali tocando aquele programa que ela conhece e ela está recebendo o que ela precisa, que é o seu poder de salvar. Então, ela não quer sair dali. Né? E aí, a mulher fala, eu estava assistindo essas piadas, né, de TikTok, né? E aí uma contando para outra, né? Que era a quinta vez que ela pegava o marido dela traindo, né, com uma outra, tal, pegou em flagrante e tal, não sei o quê, mas que desta vez ele ia entender, que desta vez ele ia mudar, né, que ele falou que não ia fazer mais isso, que desta vez, porque era a última vez, né, e aí as amigas que estão ouvindo, lógico, é uma piada, né, rir de uma situação assim tão esdrúxula, mas é um acesso, né, que a gente tem para desbloquear, começa a rir. E essa risada é do quê? Não é da situação em si que está acontecendo. É porque a pessoa está tão no outro que ela não consegue ver que o outro não tem ação de mudança. Ele não quer a mudança, ele está bem do jeito que ele está. E eu não estou falando que tenha que querer também, não. Cada um faz aquilo que é válido. Porque a gente só muda quando realmente incomoda.
né? Então, e a gente entra numa pilha que o outro tem que mudar para ser do jeito que eu imagino que ele tem que ser. Olha a piração. Ele nem quer mudar, ele nem me falou que vai mudar, mas o meu programa, né, de salvadora tá ali ouvindo isso. Ele fala provavelmente outras coisas e eu escuto o que eu quero, né? E aí fica nesse relacionamento e vai, salve, faz e acontece, papapá. Só que aqui, né, nesse mundo que a gente está projetado aqui, tudo aqui tem começo, meio e fim. Qualquer energia, ela tem começo, meio e fim. Então, essa energia, ela tem um fim. E quando é o fim, você está acabada. É a hora que você não dá mais conta. É a hora que você está tão esvaída, geralmente, cada um desenvolve naquilo que tem mais fragilidade. Pode ser a saúde, pode ser o financeiro, né? Geralmente vai atacar o lugar que você menos consegue vender para você. Menos você compra você. Então, é o lugar que você tem mais sensibilidade. E aquilo te pega, né, de uma forma, ou às vezes acontece conflito, né, na família, seja com a mãe, seja com o filho, que te abala muito e te tira um pouco do foco daquela pessoa. E aí você percebe quão acabada, destruída você tá. E aí a fala é o seguinte, né? Olha como é tudo sozinha que você faz, né? Quando você tá num relacionamento tóxico, você fala assim, nossa, mas eu sempre te auxiliei, eu sempre te dei suporte, agora é minha vez, eu tô precisando, me ajuda. Uhum. Tô precisando. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sei te ajudar, não consigo te ajudar. Porque ela não tem um programa de salvadora nela, né? Quem tem é você. Aí você quer que a pessoa tenha, olha que loucura. Aí a pessoa fala, não consigo te ajudar. Aí você fala assim, gente, como ele, a fala é essa, né? Como ele, né? No caso, eu tô falando ele, né? Porque no meu caso, ou ela, né? Tem coragem de fazer isso comigo. Uhum. E a gente fica assim, conformada. E aí você vai saindo emocionalmente desse relacionamento, porque a sua emoção só tá ali quando você consegue servir, quando você consegue salvar. Como você tá destruída, você não consegue. Você tá esperando que o outro faça isso, né? E o outro não tem condições de fazer. Então você vai saindo emocionalmente. E o outro começa a perceber que você tá se esvaindo, né? A mulher, ela tem muito essa capacidade, né? O feminino tem essa capacidade. Como o feminino ele é muito interno, então, assim, ao mesmo tempo que ele, né, ele tá ali íntegro, a hora que ele sai é muito perceptível, né? Se fala que uma casa sem uma mulher é apenas uma casa, né? Quando tem uma mulher, se torna um lar, mesmo que não seja marido e mulher, né? Porque a mulher ela tem esse poder do sentimento, então ela toma todos os espaços, e quando ela sai de um relacionamento emocionalmente, mesmo estando ali, esse parceiro percebe. Esse parceiro percebe. E aí a mulher começa a se sentir até melhor, porque ele começa a procurar e ela começa a achar que ele está no processo de mudança. E aí ele pergunta assim, mas o que está acontecendo? Por que você mudou? Eu gostava de você antes. Cadê aquela mulher que eu me apaixonei? Que na verdade ele não se apaixonou por você. Tá? Ele se apaixonou pelo que você proporcionava. E aí ele começa a buscar. E como ele também não tem um relacionamento legal, não tem uma venda legal, não tem uma empatia legal com ele mesmo, ele vai achar que tem algo errado nele, que é aquele comportamento de criança, né? Que não é os pais que são ruins, é ele que não merece o amor dos pais, então ele vai começar a achar que ele tem algo de ruim nele. E aí, como ele não se conhece, ele tem temor, né, pânico de acessar, porque ele só conhece aquele programa ali, né, de estar sempre causando para poder ter aquela sensação, ele vai para fora para testar com outras pessoas se ele está com problema mesmo. Porque ele não consegue se analisar, né? Ele não consegue, então ele precisa testar para ver se o que vão falar
Porque você não está falando mais nada, né? Você não está mais falando, não é no sentido da fala, na vibração que ele estava acostumado. Ele precisa daquela vibração, porque ele também é dependente, então ele vai buscar aquela vibração. Ele vai buscar aquela vibração. É o caso que, infelizmente, né, é muito comum acontecer isso em relacionamentos mais duradouros, assim, né, de mais tempo, que a mulher se dedicou imensamente para esse relacionamento, quando os filhos eram pequenos, fez e tal, e às vezes até cresceram financeiramente, e aí esse parceiro sai e arruma uma mais nova. E a mulher se acaba de vez, porque ela acha que ele trocou ela porque ela tá velha, porque ela não é mais bonita, né, papapá. Mas na verdade ele não está trocando ela, ele está trocando o que ela oferecia, que ela não tem mais condições de oferecer. E ele encontra uma que está disposta a oferecer, né? Então, o relacionamento tóxico, na verdade, ninguém se relaciona com ninguém. Se a gente for dentro da constelação sistêmica, né, que é maravilhosa também, assim, uma coisa que eu estudo bastante, que eu sou apaixonada, explica exatamente isso, né? Que ali é um relacionamento com duas pessoas, mas que cada uma olha para fora, né? E estão se relacionando com ela mesma dentro de um programa que elas criaram lá na infância e que não foi tratado. Então, quando a gente fala da constelação sistêmica, é justamente isso. Entender que nada é pessoal, porque provavelmente essa pessoa veio de um lar assim, porque os pais também vieram, então existe todo um campo daquele programa, né? Então, o sistêmico vai justamente, quando a gente fala sistematizar, né? Vai colocar nos seus devidos lugares, vai fazer o projeto andar, né? Porque existe um projeto para aquilo. Porque a gente não cresce com o que a gente quer, a gente cresce com o que a gente recebe. Então, não é que, meu lar tinha que ter sido diferente para eu não viver esse relacionamento tóxico. Não. Eu precisava daquele lar, né? Eu me coloquei naquele lar, porque é exatamente lá que tem a matéria para que eu cresça. E eu traga isso para o meu relacionamento atual. A incapacidade minha de estar comigo, de me conhecer, de me aprofundar em mim e somatizar isso no outro, é que faz com que eu conecte nesse campo. E aí, muitas vezes, o programa por isso que a gente nem percebe, que é um programa todo de um campo. Você vai olhar na família, todas as mulheres passaram, né? Então, a constelação, ela vai fazer exatamente isso. Olhar para cada situação que aconteceu. E não é situação boa ou ruim. Não tem essa de situação boa ou ruim. Mas tem situação que ficou uma energia ali que precisa ser entendida, compreendida, né, acolhida, que é dessa forma que a gente também consegue burlar o sistema, né, o tal do programa. É uma outra forma muito, muito legal, que tem no bônus, né, tem como bônus no retiro, que você vai fazer no Sim, sábado também. Então, sim, como é que é? temos. A pessoa ganha uma constelação ou vai ser no grupo? Não, não. Depois que terminar o retiro, aí a terapeuta, né, que é a nossa querida Cláudia, ela vai entrar em contato com quem participou e vai ganhar essa constelação individual. Ai, que maravilha. Nossa, que maravilha. Grande parte, assim, do meu movimento, que eu falei, eu já fazia esse, né, há mais de 20 anos, mas quando eu fiz a primeira vez a constelação, foi onde foi aquele boom, né? É É, lógico que a constelação é importante trazer consciência, né? Você tem que ter ali, realmente estudar, se abrir, tá muito com você, porque senão só mexe e sai correndo, né? Mas ela é extremamente válida, porque ela traz coisas que você não consegue ver, né, à tona. E tudo aquilo que a gente vê, a gente tem condições de entender, às vezes não é nem que tem que mudar aquilo, mas você tem que aprender a lidar, né? Algo seu que você vai aprender, né? Todo mundo sabe que os nossos maiores defeitos escondem as nossas maiores potencialidades.
né? Então, quando a gente fala nessa questão sistêmica, ali no tal do relacionamento tóxico, né, que é uma fragilidade nossa, aparentemente uma incapacidade nossa, mas quando isso tratado, ele se torna uma potencialidade, né, de cura nossa e de várias pessoas ao nosso redor, né? O poder, como não é nada nosso, né, não é nada com a gente que está acontecendo, então o poder ele é muito, muito grande, né? E ele sempre impacta muitas pessoas. Pessoas curadas curam pessoas, né? Pelo um simples bate-papo, né? Um simples encontro, né? E às vezes a pessoa ela não detecta, porque eu falo que o meu caso foi nível hard, né? Eu ainda vou contar a história, eu vou começar aos poucos. Mas foi nível hard. Por quê? Porque eu sempre fui muito profunda, né? Eu acho que se fosse mais superficial, eu ia estar brincando até hoje, né? Então, assim, foi realmente muito intenso para que eu conseguisse ir na minha profundidade, né? E acessar hoje, acessar todos os meus canais. Por isso que eu tenho muita facilidade em acessar as pessoas, né? Porque eu me acessei muito, muito internamente. Então, assim, para mim, às vezes o que eu falo é tão natural e as pessoas falam assim, nossa, né, eu não tinha pensado nisso. Mas é natural para mim porque eu tive que ir muito, né? Eu tive que ir muito ali, então fiz a faculdade, após o doutorado, mestrado, realmente sou PhD nesse assunto quando se trata de você ter um relacionamento tóxico com você, né? Porque isso prova que você não consegue, você não se compra, né? E muito menos se vende. E aí você precisa se vender com a utilidade que você tem, né? Então você vai criando utilidades. Por isso também de você atrair pessoas dependentes. Porque se você fala assim, hoje é muito comum, né? Hoje, né, homem, né, tá escasso, tá. Não, na verdade, não tem ninguém escasso, né? Existe não sei quantos bilhões de pessoas na face da Terra, não tem nada escasso. Mas como eu não tenho um programa de encontrar pessoas, eu não estou íntegra, eu não vou encontrar pessoas íntegras. Então eu encontro mais do mesmo, que é aquele programa que eu estou acostumada a tocar. Então é por isso que vem, né, numa sequência, esse tipo de homem ou esse tipo de mulher com o mesmo programa que eu preciso tocar. Mas eu preciso tocar para transcender, né? E não para morrer ali. E aí a gente acha, onde a gente mina a nossa energia é porque a gente fica modificando o outro. A gente acha que tem que explicar, que tem que ensinar, que tem que fazer. A gente vira psicóloga, terapeuta, tudo. Menos, né, a mulher em si. Né? E aí o nosso feminino, ele vai ficando adoecido porque a gente trabalha o lado materno, mas não trabalha o lado mulher. Então, a gente vai ficando adoecida, né? E isso é muito comum também, no final, às vezes, de relacionamentos assim. A mulher tem muitas chagas, né? Muitos acontecimentos no corpo. Porque quando a minha boca não fala, né? Quando o meu coração não vibra, o meu corpo grita. E ele grita justamente para que eu entenda, né? Que mensagem eu preciso acessar para eu dar o próximo passo. E isso requer muita coragem, né? Muita isenção de ego, porque uma parte que eu me mantive dentro do relacionamento é porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de fracassar. Como assim? Né? Eu tão inteligente, tão cheia de consciência, tão, né, colaborava aqui, colaborava ali, todo mundo. Como assim, dentro da minha casa eu vivia aquilo? Então eu escondia ao máximo, né? E por arrogância, por não querer demonstrar. E arrogância também dentro do relacionamento, porque quando eu tô dentro de um relacionamento querendo salvar alguém, eu tô me colocando na situação de melhor, de maior. Eu também sou arrogante. E aí essa pessoa, quando sai, que você vai tirando, né? Tudo que você... Não é que você vai tirando, é que realmente acaba, porque não é algo divino.
né? Não é algo que está vindo da fonte, é uma energia que você mesmo gera com esse programa. Então, ela é limitada, ela é finita, ela acaba. E aí, quando acaba, o outro, ele precisa daquela energia, porque a sensação é de morte, ele vai atrás daquela energia. Aí é muito comum, né, a pessoa falar, a pessoa falar assim, mas eu fiz tudo por ele. E ele me traiu, né? Ele não traiu você. Ele não traiu. Na verdade, ele nunca esteve com você. Né? Ele esteve com a energia que você proporcionava. Quando você para de proporcionar, ele busca uma outra energia e ele sente muita raiva de você. Porque, na verdade, ele busca segurança. E aonde ele estava, tinha esse programa de segurança. E você o obriga a sair, né? Porque você para de suprir. E aí é onde volta. Então, não é o suficiente acabar o relacionamento. Tem que acabar daquele jeito, né? E aí fala assim, mas como, né? A pessoa tem coragem de fazer isso comigo. Na verdade, ela sempre fez. Ela sempre fez com ela mesma, não é nada pessoal. Só que como você tinha a energia de salvar, e isso causava uma sensação anestésica, né, na sua dor, que é sua, você não percebia. Por isso que você justificava com uma naturalidade. Aí quando você para de salvar, a tua dor eclode. Porque você não tem mais o anestésico, né? Então só dói. E além de doer, a pessoa ainda está fazendo algo contra você. Então é realmente dilacerante, né? Você olha o fim, todo relacionamento todo fim é dolorido, tá? Seja do que for, né? É dolorido. Mas quando é de algo tóxico, é muito mais dolorido. Por quê? Porque você é exposta à dor sem nenhum tipo de analgésico que você estava acostumado durante muito tempo. Porque se a pessoa não tem essa toxicidade, ela já aprendeu uma forma de lidar com a dor. Então, eu não preciso anestesiar. Quem está no relacionamento tóxico precisa anestesiar. E aí não tem esse anestésico. É muito comum sair de um e entrar no outro imediatamente. Para quê? Né? Eu não quero mais saber de relacionamento, eu não quero mais saber de homem na minha vida, não sei o que, tá. Mas no dia seguinte está lá. Não, mas eu não quero ter relacionamento, eu quero só ficar, né? Eu assisto umas coisas, né? Porque assim, eu acho que tudo é laboratório. Então, assim, também sem julgamento, né? Cada um faz aquilo que é necessário no momento, mas sabe que todo anestésico, ele causa uma sensação momentânea, ele não resolve. Não lida na causa. Uhum. Então, não, eu só saio, né? E eu vou pegando tal. E aí tava saindo com um determinado. Saiu de um relacionamento, já entrou em outro, mas a gente tá só, não sei, na minha época eu falava ficando, né? Eu nem sei como que fala hoje, mas assim, sem compromisso, vamos dizer. Na minha época também. Eu tô um pouco por fora, gente. Eu fiquei muito tempo fora do mercado, mas eu vou aprender. Pelo menos, também. pelo menos como se fala, né? Eu realmente não quero viver. Mas aí ela veio falar para mim que ele tinha que, não sei onde que eles estavam, aí ela viu não sei o que, uma mensagem no celular e papapá. Eu falei, mas vocês não estão só, sei lá, ficando, tal, não tem compromisso, qual é o problema, né? De estar com outra pessoa. Não, porque aí tem que ser sincero comigo, aí tem, né? Porque tem que falar, então, que tem outra pessoa. Ou seja, gente, não adianta, né? Não adianta. Não dá certo. Porque se eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Como assim tem que falar para mim? Não tem que falar, né? Ou seja, é uma forma de eu mascarar, como eu já sofri muito, né? Então, eu mascaro desta forma. E aí, se eu não tenho a substância que é do salvar, né, que causa esse entorpecimento para não sentir dor, muitas vezes eu vou buscar, né, algum tipo de psicotrópico, seja um calmante, seja algo químico, né, uma bebida, alguma coisa assim, porque naquele momento também me dá essa sensação de alívio, né? E aí a gente dorme, esquece, no dia seguinte vive como se nada tivesse acontecido. Só que só vai tocando o mesmo programa. Vai É por tocando isso. mais do mesmo.
Por isso que quando a gente sai de um relacionamento é muito importante a gente ter um tempo para a gente se curar, para a gente se curar daquilo que aconteceu, né? Porque a gente não vai adiantar se Né? Se observar, porque não vai adiantar a gente entrar num novo relacionamento, sendo que as feridas estão lá dentro. As feridas disso mesmo que você está dizendo, de medo de ser traída, o medo da rejeição, o medo de ser abandonada. Então, tudo isso precisa ser tratado primeiro para você estar por inteira num novo relacionamento, né? Porque aí, você estando inteira num novo relacionamento, eu acredito que não tem essa disputa e essa ideia de salvar o outro, né? E abastecer só o outro enquanto você não se abastece, né? Então, é muito importante, assim, você ter esse tempo para você se observar e para você voltar o amor para você, voltar a enxergar quem realmente você é de forma integral e ter esse amor por você em primeiro lugar, curando todas as suas feridas, né? Acho que é bem Sim. importante isso, a gente frisar isso, né, Luana? E sendo muitas vezes surda, né? Eu falo do ser surda porque as pessoas que estão ao seu redor, geralmente semelhante atrai semelhante, também tem uma certa toxicidade. E elas vão te dar conselhos baseado naquilo que você sempre viveu. E aí você fala assim, mas o que eu sempre vivi, de repente, não foi tão ruim. Tudo bem, mas por que você não pode viver algo diferente? Então, para É, você viver algo diferente, você não pode seguir pelo mesmo mapa. Né? Se eu quero ir para um outro lugar que eu nunca fui, o mapa tem que ser novo. Pelo menos isso. Pode ser que não seja tão melhor, mas é diferente. Nós estamos aqui para trabalhar infinitas possibilidades e não para viver mais do mesmo. Né? Porque ali com certeza vai me trazer algo diferente, vai trazer algo que eu vou poder colocar mais de mim. Então, o ser surda nesse momento é sobre isso, porque você já tem um programa. Né? Eu ouvi muito isso. Você precisa sair, você precisa gostar mais de você. Você está em depressão, né? Graças a Deus, não fiquei em depressão, porque isso também é muito, muito comum, né? Porque fica um vazio e aquilo dói demais. A depressão é um vazio imenso na alma. Porque imagina você ter aquilo sempre, né? Por mais que não seja tão bom, e de repente sai do nada, né? Então esse vazio pode ser o princípio, sim, de uma depressão. A gente sente falta até do móvel, né? Às vezes você tem um móvel dentro da sua casa ali há muito tempo com você, aí o móvel chega num tempo, você vai doar, vai tirar, mudar, você sente, parece que a casa ficou com espaço, né? Diferente e tal. Então imagina internamente eu acostumada com um determinado sentimento dentro de mim que sai, né? Isso me causa um vácuo. Então, é lógico que nesse momento, o que vem de fora pode se alojar ali, né? E intensificar esse processo depressivo. Por isso é muito importante, nesse momento, o acompanhamento. Eu digo assim, sabe, um acompanhamento de um profissional, independente, né, daquilo. Eu acho que tem que ser algo também que você se identifica. Tá? Tem que ser é. algo muito que você se identifica, mas pessoas que realmente já tenham vivenciado aquilo, que também não seja só a parte teórica, né? Uhum. Porque se eu passo para você algo teórico, né, que eu não tenho a vivência daquilo, é apenas um programa. Eu não vou conseguir acessar você, eu não vou conseguir vibrar, então eu não consigo te tirar do programa. E isso pode ser ruim, porque aí você fala assim, pô, nada dá resultado comigo, parece que eu tenho o dedo, né, podre. Pô, todo mundo vai lá, faz isso, passou pelaquela pessoa, conversou, passou pelo retiro e teve um determinado resultado, e comigo não dá resultado. Mas não dá resultado porque você não está conseguindo vibrar e não conectou em alguém que está vibrando junto com você, né?
Nós temos o poder não de curar o outro, né, no sentido lato, mas eu tenho o poder de, quando eu consigo acessar isso em mim, né, de uma forma profunda, isso emerge. E aí você consegue conectar, né? E aí, ao conectar, é como se realmente fosse algo físico, né? Aquela Kryptonita, lembra do Superman lá, que ele cria um superpoder? É naquilo, porque é algo invisível, né? É algo imaterial, mas é algo vindo do Criador, porque ele criou todos nós. E com certeza ele colocou em nós, que a gente fala o nosso talento, que não é sobre nós, é para o outro. Né? Então, quando eu acesso isso em mim, eu transbordo, o outro que está ali, né, no mesmo processo que o meu de busca, não que eu idealizei que ele quer, né? Isso é muito importante a gente saber separar. Mas que ele está num processo de busca, é como se ele acessasse a criptonita, dali ele pega a força. Ele não vai entender, porque é muito difícil você sair de um programa. Não gosto do muito difícil. É trabalhoso você sair de um programa e ir para o outro, porque a nossa mente, ela trabalha por hábito. Então, muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas você vai para o hábito, porque as nossas ideias surgem do subconsciente, do que já está cadastrado ali. Mas, ao mesmo tempo, quando você acessa essa força, sem perceber, você vai transcendendo. Você vai transcendendo. Tem coisas que, mesmo que a sua mente não opere, você consegue ir fazendo diferente. Né? Então, é história de orar uns pelos outros. Muitas vezes eu solto o meu, né, que tá extremamente pesado, aí eu emerjo para o outro, quando eu volto, né, o que é meu se organizou por si só. Né? Então, esse processo de amar-vos uns aos outros, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo, nesse sentido, né? Só que eu acho que toda frase que é mandamento, a gente também deu uma confundida, porque se eu vou num programa de Salvador e eu entendo que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu acho que eu me amo, né? Porque eu toco que ele acha que ele se ama, é onde eu vou dar o que eu não tenho. Não é sobre isso, né? É sobre amar o outro como a ti mesmo, o outro mais próximo que eu sou eu mesmo, e aí eu consigo, né, acessar essa cura, e essa cura ela se torna realmente, né, uma energia que o outro consegue acessar. Esse é o verdadeiro amor, né? E para isso a gente precisa tomar uma decisão. Não é sobre sentir. Ah, eu vou participar do retiro, e aí lá eu vou me sentir X, Y, Z. Né? Eu fiquei muito tempo procurando sentir. Eu achava que vinha estrelinhas, iam brilhar, e, né, ia aparecer uma coisa sobrenatural, e muitas vezes eu não acessava o que estava acontecendo. E não é sobre isso. Né? Não é sobre o que você vai necessariamente sentir, e sim sobre o que você vai decidir. É por isso que Deus, quando ele falou, a primeira vez que ele fala com os homens, né, lá, através lá dos 10 mandamentos, ele não faz ninguém sentir nada. Ele traz o mandamento. O que é um mandamento? Eu tomo a decisão de seguir os mandamentos. Então, num primeiro momento, que isso a gente fala do Velho Testamento, que é onde ali a gente entende que a humanidade ainda estava muito sem consciência, e é o que acontece quando nós estamos vivendo um programa, nós estamos exatamente no Velho Testamento. Então, naquele momento que a gente está no Velho Testamento, que a gente está vivendo um programa na nossa vida, a gente precisa dos mandamentos. E os mandamentos é tomar a decisão e seguir. Não é sobre sentir. Eu não vou sentir amor pelo meu próximo. Né? Eu vou decidir amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou decidir amar a mim, amar ao próximo, eu vou decidir. E aí, dentro dessa decisão, eu vou criando um novo programa. Se eu ficar esperando sentir, eu vou sentir o programa velho. Eu não saio do Velho Testamento. Né? Aí eu vou para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo vem e fala, gente, olha, é legal, né? É interessante vocês tomarem a decisão, é interessante seguir os mandamentos. Porém, o nosso pai, ele é pai.
Então, além de ser lei, é amor. Uhum. E aí ele nos convida, mas lá já falou de amor, falou, e eu tomei a decisão. E aí Cristo vem, pega na nossa mão e fala, agora nós vamos viver no amor. Essa é a chamada de Cristo, agora nós vamos vivenciar. Você já tomou a decisão e agora nós vamos vivenciar. Aí depois que nós estamos vivenciando, aí sim, né? É um outro programa, aí pode ser que a gente comece a acessar sentimentos. Mas querer inverter, colocar o Novo Testamento antes, não dá, não dá. Aqui é um mundo de projeção e tudo tem uma ordem, né, para se manifestar. E quando a gente está nesse processo com a gente, muitas vezes a gente patina durante muitos anos porque a gente vai invertendo as ordens. Né? A gente já começa invertendo porque a gente acha que o outro precisa mudar. Né? Eu não mudei, eu não sou uma pessoa integrada comigo, eu não me vendo, eu não sei me vender, eu não sei me comprar, eu não sei onde eu começo, eu não sei onde eu termino, e o problema está no outro. Então não é E amor. quando você fala disso, né, de amor, é tão complexo a gente falar disso, né? Porque, na verdade, o amor é uma energia, e é uma energia que está em tudo. Está em tudo. Então, a gente confunde. Luana, você tá aí? A Acho que é gente. filho ligando, eu acho que é filho É, ligando. Deixa eu chamar. Miguel, liga para o seu irmão. É que é assim, né? É assim, a gente é constantemente, né? Mãe é assim, né? Constantemente acessada. E que bom, né? Que bom. Eu falo, é é, muito bom quando a gente está nesse ponto que tem um filho, né? Que já foi, já está longe, mas ainda te procura, assim, não é nesse sentido de procura, eu perdi a palavra, mas ainda acessa você, né? Eu acho uhum, isso muito bacana. Isso mostra que, de uma forma ou de outra, nós conseguimos curar, né, algumas feridas de infância, né? Então, a gente já está transbordando, por isso que eles estão, né, conseguindo acessar, né? Porque quando a gente se cura, de uma forma ou de outra, a gente acaba curando, né, gerações atrás e gerações à frente, né? Então, por isso que não é nada sobre nós, né? Não é nada sobre nós. Por isso que a gente consegue essa criptonita, porque é algo realmente existe um programa maior. É que a gente criou esse uhum, programa menor e fica achando que é, o mundo é isso. Mas existe um programa maior que tem muito mais força. E quando a gente consegue acessar, flui. Às vezes a pessoa sim, fala assim, mas eu tenho orado tanto, né? Deus não fala comigo. Deus, nossa, Deus vai me trazer, né? O que está acontecendo? E a gente sabe que Deus não vai falar, né? Deus realmente não vai falar. Enquanto você não tomar a decisão do amor, porque Deus é amor. Ele já fez tudo perfeito, ele já me deu tudo, já está tudo legal. Eu só preciso conectar com a fonte. Mas se eu estou cheia de sentimento que não é condizente com a criação, não passa, não se comunica. Aí eu acho que eu tenho que me comunicar, às vezes, através de um líder religioso, né? Alguma forma que alguém lá de fora vai trazer algo. Pode até trazer, né, uma mensagem ou outra, mas não conecta, né? Não tem aquela força da criptonita porque eu não tomei a decisão, né? Então, eu é, preciso tomar a decisão. É o que eu sempre falo, tudo tem solução. Tudo tem solução. Só que a gente precisa decidir que quer a solução. Eu sim, trabalho com a equipe, né? E muitas vezes o que acontece? Eu dou o suporte e acabo resolvendo, né, dando esse suporte de resolver problemas. E é muito engraçado, né? Tudo eu acho engraçado. Mas é muito engraçado, porque a pessoa me traz um problema e dentro do que a empresa oferece, eu já tenho a solução, né? Então eu falo da solução. Só que, lógico, a solução ela tem um tempo para se resolver.
E a solução não vai dar nenhum tipo de prejuízo para aquela pessoa que está com o problema. Mas existem dois grupos. Existe o grupo que quer a solução e que aceita de bate-pronto, e eu vou lá, faz e dá tudo certo. E existe o grupo que quer que eu concorde com o problema. Quer que eu valide o tamanho, né, do problema, do que está acontecendo. E aí, muitas vezes, a solução da minha parte é única, né? Não é muito diferente. Mas eu não consigo, às vezes, alguma coisa emperra, num processo técnico, para você ver, emperra naquela que quer, lógico, que não é por mal, né? Ninguém quer, né, ficar no problema, não é isso? Mas é que tem um programa tão forte de viver com o problema que a pessoa não consegue ver a solução. É engraçado você falar disso, né? Sobre a ordem divina. Eu vou ler o dia 7 de dezembro do Abrindo Portas Interiores. Não sei se você tem esse livrinho. Esse livro aqui é muito interessante. Não E tem. passa mensagens do dia, né, de todos os dias do ano. Então, eu vou ler o que fala do dia de hoje, que está bem sincrônico com o que você Ai, está que dizendo. legal. 7 de dezembro. Quando você não está você não está harmonizado com a ordem divina das coisas, você atrai desarmonia e desunião. Você se descobrirá nadando contra a corrente, não indo a lugar nenhum e simplesmente se exaurindo. Por que não ir com a corrente, fluindo livremente em harmonia com o que está acontecendo? Quando você aprender a fazer isso, você se encontrará em harmonia com tudo e com todos à sua volta. Você não vai mais se sentir como um peixe fora d'água, mas se fundirá perfeitamente com o ambiente à sua volta. Você descobrirá que está em harmonia consigo mesmo e que a harmonia interior refletirá no exterior. A vida fluirá suavemente e tudo se encaixará perfeitamente. Você verá milagre após milagre acontecer o tempo todo. Esta maneira de viver se tornará a maneira normal para você, porque você estará sintonizado comigo e eu poderei trabalhar em você e através de você para realizar minhas dádivas e glórias. Nossa, muito, muito lindo. Como me tocou. Porque, assim, durante todos os meus processos, eu achava que tinha algum problema comigo. Eu acreditava realmente, né, nesse fluxo, nesse processo perfeito do divino. Eu sempre acreditei. Mas comigo não acontecia, porque tinha um problema em mim. É, Que isso eu trouxe, né, do meu ambiente, que tinha um problema em mim. Não tinha nada com os meus pais, mas tinha um problema em mim. E aí eu vim trazendo isso para o relacionamento com Deus, né? Então tinha sempre algo que me separava, porque o problema, né? O problema estava comigo. E aí eu vim atraindo pessoas que, na verdade, foram meus grandes professores, né? Eu tenho 3 ex-maridos. Que glória! Que alegria! Né? Que maravilha! Que foram meus professores, né? De trazer essa não aceitação que eu tinha comigo, né? Eles vieram me mostrar como eu tinha essa distância de mim mesmo, porque eu tinha um problema, né? Só que isso de uma forma me fez buscar, né? Me fez buscar muito, muito conhecimento. Mas eu não aproveitei esse fluxo durante um tempo, né? Como você leu aí, era tudo com a força do meu braço, uhum, porque eu tinha que resolver um problema que estava em mim. E aí eu estava sendo arrogante com a criação, né? Assim, com o Criador. Porque como assim, né? Ele criou alguém imperfeito, né? é. É sobre Muito isso, é sobre lindo, a gente Luana. entender que a gente não está aqui porque é meu pai, porque é minha mãe, porque o cachorro, porque o periquito. A gente está com aquela vontade de uma lei maior.
E essa lei é a É. lei do amor. Aí você fala assim, mas como assim? Tá acontecendo tanta tragédia no mundo, né? Você vem falar em amor, você é alucinada. É porque ali entrou a mente do homem. Agora, se a gente observar a natureza, né, a gente percebe a lei do amor ali. Só que não é um amor piegas, um amor de romance. Né? É o amor como ele tem que ser, o amor na decisão. Então, muitas vezes você vê um animal que se alimenta do outro e tal, mas é todo um processo perfeito ali, né? De Uhum. uma vida colaborar com outra vida, né? Não tem um esforço. Se Deus, É, né, alimenta os lírios do campo, como não a nós, né, que nos fez nossos filhos, se nós estamos passando, ou qualquer tipo, né? A gente fala do relacionamento tóxico porque eu acho que foi o que emergiu, né, nesses últimos anos, mas seja qualquer tipo de problema, é um relacionamento tóxico, é um relacionamento da gente achar que a gente tem um problema. E aí a é. gente tem que fazer N coisas para resolver esse problema. Só que nesse processo de resolver os problemas, nós estamos sendo arrogantes com o Criador, Uhum. que fez E não perfeito. respeitando o fluxo, né? O fluxo da ordem divina. Assim como a natureza, tudo tem uma ordem, tem um Tudo tem fluxo, uma. tem uma estação, né, que você planta, depois você colhe, tem um tempo certo para tudo, para tudo. E não tem um questionamento, né? Quando É, não a tem questionamento. ali não fica, é porque eu caí agora, porque eu queria cair amanhã, porque eu não queria nascer aqui, porque eu queria nascer lá, né? E é muito isso, né? Por isso que eu falo muito do mental. Sempre fui uma pessoa muito mental. É isso que atrapalha. Por quê? Por que comigo? Né? Por que tinha que Uhum. ser assim? E a gente pede a docilidade, eu falo de docilidade mesmo, de aceitar o que veio para mim é o melhor. É, Porque quando eu entro no fluxo, mesmo que não seja o melhor, né? Mas é o que eu preciso naquele momento para me treinar, para me tornar apta para o melhor. é, e aceitar, aceitar. Deixar fluir, né? Deixar fluir, literalmente. Não é se tornar uma pessoa alienada, mas é estar num trabalho interno de amor com você mesmo. E É, tudo com, bem, vai ter momentos que você não vai dar conta, tem momentos que você vai errar, por isso que a gente tem aí tantas pessoas hoje maravilhosas, né? Desenvolvendo técnicas e mais técnicas para facilitar, né? Para nos dar um mapa, né? A gente não pode esquecer da nossa querida mentora maravilhosa, que eu sou apaixonada, né? Que é, ela foi uma das últimas chaves, né? Eu dediquei esse ano todo intenso ali, de trabalho muito intenso mesmo, de todas aquelas ferramentas, né? Cada uma consegue acessar algo, trabalhar em algo muito interno, muito sutil, né? Que realmente faz com que a gente saia de um programa que a gente vivenciou uma vida, né? uma vida. Eu também. E é por isso que a gente está aqui oferecendo isso para vocês que estão aí. É, Exatamente. É porque e é bom, oferecer. Oi? é bom. Ninguém oferece É, algo que não é oferecendo. Diz que se conselho fosse bom, a gente vendia. Nunca concordei com isso. Eu acho que falácia é ruim, né? Mas conselho não precisa acatar, mas testa, põe em é, prática, é, analisa o que está falando. Muitas vezes a resposta da nossa oração vem na boca de um irmão, sim, com né? O certeza. chamado que a gente pede, né? A gente pede muita coisa e o pai já sabe antes mesmo da gente pedir. É que a gente acha que ele vai dar do jeito que a gente quer. E aí a gente não reconhece. Mas ele manda imediatamente. Uhum, Imediatamente vem a resposta. Por isso que a gente tem que estar no amor conosco. é. Julgamento, sem julgamento. Ai, mas eu fiz tudo errado, tá tudo bem. Era o que eu dava conta de fazer. Era o que você sabia e a sua consciência sabia naquele momento e tá tudo bem. Não existe julgamento, não existe culpa. Nós estamos aqui aprendendo, aprendendo uns com os outros a todo momento, né?
E falar em aprendendo, a gente vai aprender muito sábado agora num retiro detox para você que está aí, que precisa desse momento de limpeza e de purificação desse ano todo que nós vivemos para entrar 2023 num ano muito melhor para você e para sua vida. E aí, para isso, a gente tem práticas que a gente vai trabalhar dentro desse retiro e, e que vai trazer aquela autoconfiança que você precisa, esse momento seu de amor com você, esse momento de respeito com você e de conexão, né? Que é tão importante para a gente ter nos dias de hoje, né, Luana? Exatamente. Sair do rótulo, né? Porque às vezes você não está sabendo quem você é, você não está acessando quem você não está conseguindo se comprar, se vender ali, né? Você mesmo tem uma ojeriza em relação a você por conta de rótulos que os outros ou que você mesmo deu em determinadas situações, em determinados comportamentos que você teve. E que necessariamente você nem tem mais aquele comportamento. Você já trabalhou aquele comportamento, mas o Uhum. teu programa ainda toca aquela velha canção. Então você É. vive, você não faz, olha que loucura, né? Você não faz mais aquilo, mas você vive no mesmo sentimento. Não tem Sim. passado, não tem presente, não tem futuro. Você vive no mesmo tipo de sentimento. Então, um retiro é um momento de você poder acessar novos sentimentos, novas sensações, novas É, possibilidades, né? exatamente. Conhecer novas coisas, porque eu não reconheço aquilo que eu não conheço. Então, se eu não conheço um relacionamento saudável, eu jamais vou reconhecer uma pessoa que, que viva um relacionamento saudável, que consiga viver um relacionamento saudável. Pode ser que ela passe por mim, eu nem perceba, porque eu não conheço, eu não reconheço. Né? Então, quando a gente fala de prática, quando a gente fala de momentos, né, de oportunidade, é isso, é a gente poder conhecer coisas novas, É. trocar experiências novas, ter acesso, né, ao novo, porque aí a gente vai vibrar aquilo. Então, automaticamente, é difícil a gente entender, a gente que é muito mental, a gente fala, mas como assim, né? Eu mudando a mente, algo invisível, vou mudar o visível, né? Mas, às vezes, o visível, ele não muda necessariamente, mas a interpretação sobre o que está ocorrendo muda. E isso já muda muita coisa, né? Isso já libera muita coisa. Só o Muito. fato de quem é salvadora, né? Quem acostumou salvar o outro, entender que todos nós somos únicos, que aquele que está ali para ser salvo, ele tem ali um talento, um carinho, um amor do Criador dentro dele. Então, que ele também pode acessar isso. Né? Eu não preciso Uhum. tirar, ficar sem dar. Né? Então, assim, eu também desenvolvo um autorrespeito, um respeito muito grande, né, com as outras pessoas. Eu consigo entender que não tem coitado, não tem vítima, né? Tem ali todo mundo procurando fazer o seu melhor e muitas vezes metendo os pés pelas mãos porque não tem o manual. E no Uhum. retiro é dado o manual. Né? É, Sempre no retiro a gente sai com o manual. Não sim. vamos trabalhar tudo de uma vez, isso é ilusão, porque senão você já sai na cobrança, né? Mas a gente sempre escolhe algo. Eu sempre, quando eu vou, eu sempre tive esse hábito de dedicar algo que se apresenta para mim ali, que é o que está mais intenso em mim. E é aquilo que eu É, vou trabalhar naquele período, vou dedicar, né? Vou tomar a decisão. E aí eu abro espaço. sim. E é muito importante você abrir esse espaço para você, porque se você está aí fechado, sofrendo, com muita dor, com muita angústia, na vitimização e no sofrimento, o que você está fazendo por você, Acho né? que está O travando um que. pouquinho. Oi, voltou? O que Voltou um você pouquinho, tá faz? picotando, mas Não, tá voltou. normal. O que você está Vamos ver. fazendo por você,
né, de continuar sofrendo, continuar nesse relacionamento tóxico, continuar sendo tóxico. Você não está olhando para aquilo que realmente importa, que é dentro de você, e é ter esse momento exclusivo para você. A gente se importa tanto em agradar os outros, em fazer tudo para o outro, e deixar tudo pronto para o outro, e querer salvar o outro, que a gente esquece de se salvar, né? A gente se esquece de se olhar e de se amar e de se E perdoar. tem eu esqueci o nome dele agora, mas que ele comenta sobre isso, né? Que quando o outro, ele fala sobre o xingamento, né? Quando o outro te xinga de algo e aquilo, primeiro você tem que parar e pensar, né? Se for verdade, tudo bem, é verdade mesmo, né? Por que se incomodar? É o caso de você estar na sua inteireza. E se não é verdade, por que que você está se incomodando, né? E quando a gente vai entrando, né, nesse processo de cura, muitas vezes a outra pessoa não entrou no processo. Então ela continua sendo quem ela é, né? Tudo bem. E é impressionante, assim, até hoje, né? Eu me com algumas situações, né? Isso aí a gente deixa para outra live. Mas que acontece coisas que acontecia antes que, nossa, que me destabilizava, tal. E eu fico assim maravilhada comigo. Eu falo, nossa, olha, nem encostou, porque aquilo não tá assim, em mim, né? Não é que eu tô sendo aí fala, você está sendo irônica, você está sendo fria. Não, não é isso. É porque aquela música não toca mais em mim. Então aquilo é É, apenas um fato, né? sim, Sendo como é como você assistir um filme. De repente o filme não é legal, você troca, é só isso. Mas aquilo não te causa, não conecta mais com você, não é, acessa. É como você ouvir uma pessoa falando em outro idioma que você não conhece. sim. Não é ruim, é bom, você só não entende. Uhum, Né? Então você uhum. olha aquilo, você até tem um conhecimento que você já viveu algo semelhante tipo de sensação, né? E isso é muito bacana, porque a gente percebe que o nosso amor está começando a transbordar, né, em É, nós. Isso é muito, muito gostoso mesmo. muito, Luana. Ai, muita gratidão por essa live novamente. Foi Parece muito que a gente, bom. eu me perco no horário. Parece que a gente falou, né, bastante, já deu para, não falamos bastante, falamos o necessário, né, mas isso é para sentir um pouquinho. Eu acho que quando eu falo, eu sou a primeira a ouvir, né? É, E aí, ouvindo, eu vibro. Então, é muito uhum, mais do que a gente está falando aqui, é o que a gente está vibrando, né? sim, Essa, essa sensação mesmo, né, de amor, para que todo mundo possa acessar o que a gente acessou, né? E que a gente sim. possa acessar algo muito maior ainda, né? Estamos aí disponível, o universo me surpreenda, né? Mais Muito, pontos, sim, maravilhosos, né? sim, muito obrigada. Esperamos vocês lá no nosso retiro, sábado. Então coloque aqui, mande um direct para mim dizendo eu quero participar do retiro, que acredito que será muito, muito valioso para você que está aí nos ouvindo e que precisa fazer algo novo na sua vida, né? Então é isso. Muito obrigada. Uma ótima noite para todos. Ótima noite, né? Ótimo dia. Porque às Ótimo vezes fica dia. salvo, né? Aí a pessoa fala assim, Ih, eu peguei só metade. Aí eu vou lá e assisto a outra metade. Mas que no momento, né? Que no momento a pessoa que acessar esse bate-papo, ela realmente decida, né? Decida, pegue o mandamento e decida pelo amor. E aí o universo ele tem todo um processo carinhoso conosco, né? Que Deus Sim, abençoe aí o coração de todo mundo. Muito amém. obrigada, sua linda, pelo convite. Eu que E a agradeço. gente Um beijo. Obrigada. muito obrigada, Boa obrigada. Fica com noite. Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.